Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C, mais uma sexta-feira e a gente está aqui na terceira aula de mapeamento de processos. Então essa é a última aula desse mini cursinho, digamos assim, onde a gente está entendendo, né, o que é o mapeamento de processo, por que ele é interessante para a sua empresa, porque você precisa fazer um mapeamento de processo, qual é o fluxo de trabalho que a gente tem e a gente já falou aqui dos principais pontos, né? Então essa é a terceira aula de uma sequência de 3 aulas. Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link. Vai lá, começa a assistir desde a primeira aula, que vai valer muito a pena. Essa aula aqui é extraída diretamente do meu curso de mapeamento de processo. Tá? Então, aqui a gente está vendo, inclusive, a apostila do nosso curso lá na página 22. E até por isso não estou disponibilizando esse conteúdo, porque é o conteúdo lá do nosso curso. Tá bom? A gente fez aqui um recorte para poder trazer esse conteúdo para vocês. Tá? Mas, o que a gente já falou aqui, galera? A gente falou o seguinte, olha... Primeiro, entendemos o processo, o que vai dentro do processo, a gente entendeu as entradas, entendeu as saídas, entendeu os recursos humanos e entendeu os recursos físicos. Agora, na aula de hoje, faltou 2 patinhas, métodos e indicadores, tá? Eu não vou recapitular aqui os outros itens, se você precisar, volta lá nas outras aulas, faz muito sentido, pega o conteúdo completo, vai te ajudar, tá bom? Bom, mas o que é método, galera? Método é o seguinte, como você vai fazer as coisas? Simples assim, qual é o jeito certo de se fazer as coisas? O que vai aparecer nesse quadrinho branco aqui? Aqui a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar todos os documentos relacionados ao nosso processo, que são pertinentes, né? Então vai estar lá, por exemplo, manual do sistema de gestão da qualidade, é um exemplo. Então o manual, ele costuma ser um documento de alto nível, então é ele que determina os outros documentos. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando de atendimento ao cliente, ok? E aí, o item que eu quero falar é a parte de reclamação. O cliente está insatisfeito e vai fazer uma reclamação para você, chegou lá uma notificação de algum jeito, tá? Então, lá no seu manual de sistema de gestão da qualidade, ele vai ter descrito qual é o procedimento que você usa quando esse tipo de situação acontece. Então vai estar lá para você, olha, alguma coisa como, quando você recebe uma reclamação do seu cliente, você vai proceder com o procedimento XYZ, que serve para a tratativa de reclamação de cliente. Faz sentido? Ou procedimento de tratativa de não conformidade, ou como o pessoal se chama hoje em dia, né, o procedimento de saída não conforme, qualquer coisa do tipo. Ou seja, eu tenho um documento maior, que é o manual do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, e aí esse documento ele vai chamar um menor do que ele, que é o procedimento lá específico para aquela atividade. No procedimento, o que vai estar lá? No procedimento vai estar o seguinte, que você vai, por exemplo, tá, analisar a reclamação do cliente, entendendo se ela é um problema real e caso seja, você vai tratar, por exemplo, utilizando MASP. Para quem não sabe, MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas. Se vocês quiserem também posso fazer uma sequência de aulas, ficaria super legal, só falando sobre MASP, sobre todos os passos, o que você faz lá dentro e tudo mais. Tudo bem? Mas o que a gente vai ter nessa estrutura, galera? Justamente isso, tá? Então, saiu do manual, foi o procedimento. O procedimento vai falar, olha, tem que usar o MASP. Só que lá no procedimento não é o melhor lugar para escrever como que a empresa lida com o MASP dela. Então, ela vai te chamar uma instrução operacional, ou seja, ó, documento menor ainda, estou no terceiro nível. E aí na instrução vai estar falando como que você faz o MASP, tá vendo? Cada vez que eu reduzo o nível do meu documento, é como se eu estivesse dando um zoom no meu processo, olhando ele mais no detalhe. E aí eu vou fazer o seguinte, dentro dessa instrução de trabalho do MASP, vai ter um momento que vai falar o seguinte, olha, você vai, por exemplo, identificar as causas potenciais da sua tratativa e vai organizá-las dentro de um diagrama de Ishikawa. Por exemplo, vamos imaginar que é esse texto que está lá. E aí ele vai falar, usa o formulário, outro nível, ó, agora deu um nível mais abaixo ainda, XYZ, que é o formulário que aquela empresa usa para fazer preenchimento de diagrama de Ishikawa. Percebeu? Então eu saí lá da reclamação do cliente
cheguei no diagrama de Chicago. Então eu vou fazendo um caminho por esses documentos. E aqui é onde vão aparecer quais são os documentos que você precisa para esse processo. O que eu aconselho? Que tenham os níveis de manuais, o nível de normas, se tiver alguma coisa relacionada à legislação, uma portaria, por exemplo, coisa do tipo, e os procedimentos. Instrução operacional eu não aconselho, porque eles vão estar chamando dentro dos procedimentos, então, para não ficar uma listona muito grande aqui dentro. Formulários, menos ainda, porque senão daqui a pouco você vai ter que ter aqui uma lista gigante de documentos do seu processo. Tá? Então, por que tem que fazer isso, Lucas? Qual que é o benefício? Primeiro benefício, treinamento. Chegou o colaborador novo, se você tiver um mapeamento de processo bem feito, e eu sempre fazia desse jeito, chegou gente nova, começa aprendendo pelo mapeamento de processo. Por quê? É uma visão completa. Como o próprio nome diz, é o mapa daquele processo. Então ele vai ter uma visão completa de tudo que ele precisa entender daquele processo. E quando chegar aqui, essa pessoa que acabou de chegar, ela vai ter uma listinha dizendo quais são os documentos que ela tem que estudar ali naqueles primeiros dias, digamos assim, naquele primeiro momento, aquele primeiro contato com a empresa. Isso facilita muito o que a gente chama de treinamento on the job, muitas vezes, né? Ou treinamento inicial ali. Tem gente que chama de treinamento on board também, né? O pessoal gosta de colocar nome em inglês para as coisas, mas nada mais é do que aquele treinamento inicial que o colaborador passa logo que ele chega na empresa, tá? Então isso vai ajudar muito nesse detalhe. Segundo ponto, vai te ajudar pra caramba na auditoria. Esse documento, mapeamento de processo, galera, já me salvou muitas vezes em auditoria. Salvou em que sentido? Fazer a auditoria ficar fácil. Por quê? Se você seguir esse fluxo que eu falei para vocês, recapitulando, processo, entrada, saída, recurso humano, recurso físico, método e por último indicadores, você está seguindo o fluxo da norma. Então, se o auditor chegar na sua sala, chegou para falar com você, e você mostrar para ele o mapeamento de processo e apresentar o seu processo seguindo esse fluxo, vai facilitar a sua vida e a vida do auditor. Tá? E o auditor, ele fica feliz quando o trabalho dele é mais fácil, assim como nós também ficamos felizes quando a gente tem um dia tranquilo no nosso trabalho. Então, isso facilita para todo mundo, tá bom? A auditoria também costuma ser mais curta quando você conduz ela dessa forma. Tá? Então, por que isso aqui ajuda na auditoria? Por que o método ajuda na auditoria? Porque você vai ter uma lista. O que o auditor costuma perguntar? Você tem procedimento na sua área? Aí você vai lá, abre o procedimento e tem gente que começa a ler o procedimento para o auditor. É muito melhor você falar, tenho sim. Eu tenho esses aqui, olha, que estão previstos no meu mapeamento de processo. E aí o auditor ele vai pegar alguns e vai fazer a amostragem dele. Então percebe que se você fosse escolher, você ia escolher alguma coisa que talvez o auditor nem quer ver. Assim você deixa ele trabalhar. E aí ele vai fazer a amostragem que ele precisa fazer. E se você quiser, ele talvez pergunta para você, para que serve esse documento assim, assim, assado? Esse aqui, olha. Aí você vai explicar para ele, olha, serve para isso, isso e isso, demonstrando o conhecimento que você tem do seu processo e dos seus procedimentos. Então, olha, ele fala isso, ele fala aquilo, fala aquele outro. Quer que eu abra para você ver? Aí você vai lá e abre só aquele procedimento, que facilita muito o seu trabalho. Mesma coisa vale para a profundidade que você vai apresentar na auditoria. Você vai acompanhar a profundidade que o auditor solicita para você. Não caia no erro de querer confiar que o seu processo é fantástico, que o seu processo é perfeito, porque processo nenhum é perfeito. E muitos auditores, quando percebem que você tem essa visão, ele vai dar um jeito de encontrar uma não conformidade ali no seu processo, só para te mostrar que seu processo não é perfeito. Já vi acontecer muitas vezes isso, então toma cuidado, tá? Acompanhe o nível de profundidade que o seu auditor pediu. E esse documento vai te ajudar nesse ponto, tá? Então, te ajuda nos treinamentos, te ajuda na auditoria, também te ajuda a manter padrão de trabalho. Por que, Lucas? Porque se você tem as definições dos seus métodos ali e a sua equipe é treinada para trabalhar em cima do mapeamento de processo, a sua equipe vai acompanhar os procedimentos. Simples assim. E se todo mundo seguir os procedimentos, o processo tem que dar certo. Senão, o procedimento está errado. Se o procedimento estiver errado, vá lá e conserta. Percebeu? Fica mais fácil.
Todo mundo tem que trabalhar de forma padronizada, acompanhando os procedimentos todos os dias. Não é só no dia de auditoria, não é só na semana de auditoria, é todo dia. Dia de auditoria é dia fácil. Eu falava isso para minha equipe. Dia de auditoria é dia fácil de trabalho. Por quê? Você vai trabalhar com um ritmo normalmente menor, porque muitas empresas diminuem o ritmo de trabalho durante o período de auditoria por diversos motivos. E você vai poder explicar sobre aquilo que você tanto faz, aquilo que você tanto entende, apresentar como o seu processo funciona, aquilo que a gente faz todos os dias. Não pode ser dia de nervosismo, não pode ser dia de correria e muito menos dia de enganação. Tudo bem? Então, preste atenção, métodos é simples de fazer e é poderoso para te ajudar no seu dia a dia. Beleza? Com isso a gente pode ir para a nossa última patinha, ok? O que vai ter na última pata? Indicador, galera. E aqui, olha, você vai determinar quais são os indicadores. Eu não estou fazendo os indicadores ainda. Você vai construir eles depois. Tem as aulas aqui de Excel que vão te ajudar a conseguir construir indicadores do jeito que você quiser. Tem, nossa, ensinando a fazer gráficos de tudo quanto é jeito. Inclusive tem aula aqui falando só sobre construção de indicadores, sobre construção de painel de indicadores, os famosos dashboards e assim por diante. Tá? Então, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo nisso. Aqui eu quero falar com você sobre a teoria por trás de indicadores. Tá? O que você vai fazer, galera? Você vai determinar 3 coisas. Primeiro, qual é o indicador? Qual é a métrica? Então, tem que ter uma métrica, tem que ter um indicador tangível. Indicador, galera, tem que ser palpável. Tá? Indicador tem que ser palpável. E o que vai caber ali? Você vai dividir essa parte de indicador em 2 partes, tá? Primeira, o que é? Por exemplo, eu estou falando sempre aqui de processo de vendas. Então eu vou colocar lá, taxa de vendas convertidas. Olha aí, ó, taxa de vendas convertidas. Falei com tantos leads, ou seja, tive contato com tantos possíveis clientes e eu consegui converter tantos %. Esse é um fator de controle. Vou falar daqui a pouco o que é controle. Então você pode determinar também um indicador para isso. Tá? Então, uma meta para isso. Então, indicador não é a mesma coisa de meta. Tá? Indicador é alguma coisa que te mostra como você está e para onde você está indo. Isso é indicador. A meta é o objetivo a ser atingido. Ok? Então, indicador é uma coisa, meta é outra. Não confunda. Indicador, então, qual é a taxa de conversões que eu estou tendo? Quantas vendas eu estou fechando, basicamente? A meta pode ser, nesse caso, um percentual. Olha, eu quero fechar pelo menos 50% dos meus contatos. Não sei se isso é alto ou se é baixo, tá bom? Mas, enfim, quero fechar lá 50% dos meus contatos, eu quero que se tornem vendas. Ótimo! Então, agora você tem um objetivo, uma meta a ser perseguida. Beleza? Depois disso, você vai definir tipo de indicador. E aqui tem 2 tipos, galera. Tem um indicador que é do tipo monitoramento e tem um indicador que é do tipo de controle, tudo bem? Então ele pode ser indicador de monitoramento ou pode ser indicador do tipo controle, ok? O que é controle, o que é monitoramento? Controle é o seguinte, é alguma coisa que faz parte do seu processo, como é o exemplo de taxa de conversão de clientes. Taxa de conversão de clientes é uma coisa muito bacana para o departamento de vendas. Por quê? Porque tá chegando 1000 pessoas, quantas pessoas realmente compram? Ok? E eu quero melhorar isso. Então eu vou subindo cada vez mais a meta para deixar isso cada vez melhor. Então isso de forma gradativa e é lógico que tem que ter plano de ação para conseguir melhorar. Faz sentido? Então isso é uma coisa que faz parte totalmente do processo. É o processo que tem responsabilidade e poder para melhorar isso. Por isso é um fator interno. Agora, vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que eu tenho um outro detalhe que é a quantidade de leads que chegam. Então uma coisa é o quantos eu estou convertendo. Então chegou 1000, eu converti 100, 10%. Agora, e esses 1000, quantos chegam? Eu quero que chegue cada vez mais leads também, porque se eu estou fechando sempre 10%, quanto mais leads chega,
maior também a minha taxa vai ser o meu número de conversões. Faz sentido? E aí, vamos imaginar na minha empresa que não é o departamento de vendas que traz os leads, é o departamento de marketing. Porque eles fazem as campanhas, as propagandas, eles que vão atrás dessas pessoas trazendo gente para dentro da minha empresa. Ou seja, eu tenho dois departamentos separados. Um é o departamento de vendas, outro é o departamento de marketing. Na aula passada eu falei de um exemplo que eu estou colocando aqui, que o marketing vem de um fornecedor. Então eu contatei uma empresa terceira para fazer o marketing da minha. Faz sentido? Então nesse caso, o que eu vou fazer, galera? Eu posso lidar com essa estratégia como um fator externo. Por quê? Está fora das minhas forças diretamente conseguir subir o marketing, ou subir a quantidade de leads ou baixar a quantidade de leads. Eu estou dependendo do resultado daquela empresa. Eu dependo disso. Alguém vai me falar, ah, Lucas, mas você não pode contratar outra se estiver ruim? Sim, essa é a ação que eu tomo por conta disso. Faz sentido? Então, nesse caso, eu não vou determinar uma meta de quantidade de leads. Eu vou determinar uma visualização, ou seja, um monitoramento. Então, qual que é a diferença que eu quero deixar claro para vocês? Indicador de controle, ele tem meta, porque está na sua responsabilidade. Indicador de monitoramento não tem meta, porque ele não está na sua responsabilidade. Quer ver um outro exemplo onde fica ainda mais claro isso? Vamos imaginar, a gente está em setembro agora, vamos imaginar que em dezembro do ano que vem, dezembro de 2025, eu quero ir para Disney, ok? Então eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos. Esse é o exemplo, percebe? Tem um objetivo. Então, beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer determinada situação. Eu vou criar uma estratégia. Vamos imaginar que a minha estratégia para fazer essa viagem acontecer é guardar R$5.000 por mês. Então, todo mês eu vou guardar R$5.000 que é dedicado para a viagem. Ah, Lucas, é pouco, é muito? Não importa. Aqui é só para o nosso exemplo. Tá? Então, todo mês eu vou guardar R$5.000. Ok? Então, minha estratégia. Definir a estratégia, eu tenho um indicador primeiro e agora a gente vai começar a falar do foco. Tá? Qual que é o primeiro indicador que eu posso definir? Que é interno, ou seja, indicador de controle. Porque eu não defini uma meta que é R$5.000 por mês, então esse é o indicador de controle. Eu que tenho que me virar para fazer esses R$5.000 a mais. Ah, mas vai ser difícil, o problema é meu. Ah, se vai ser fácil, eu que vou ter que dar um jeito. Entendeu a ideia? Então, por quê? Está dentro das minhas mãos fazer isso. Não importa se eu vou fazer renda extra ou se eu já tenho aquele dinheiro que eu posso separar. Tudo bem? Guardar, cumprir com o planejado, cumprir com aquilo que a gente falou, é o primeiro tipo de foco e o mais comum, que é o foco de eficácia. Eficácia é você cumprir com o prometido, ok? Eficácia é você cumprir com aquilo que você prometeu. Prometi guardar 5.000 por mês, guardei efetivamente 5.000 por mês. Tudo bem? Ótimo. E esse é o indicador interno, então é o indicador de controle. Aí o que vai acontecer? Eu vou lá e vou guardando meu dinheirinho. Imagina que eu peguei esses R$5.000 e coloquei lá no meu colchão. Por que eu brinco de colocar no colchão? Se eu der sorte, ninguém achar o meu colchão e a casa não pegar fogo, o que vai acontecer? Vai chegar lá em dezembro e eu vou ter todos os meses vezes 5, a quantidade de meses vezes 5. Faz sentido? Então o que eu vou fazer? Esse dinheiro, ele não mudou. Esse dinheiro nem aumentou e nem diminuiu. Ele ficou estacionário. Ou seja, o meu esforço foi exatamente igual ao meu ganho, ao meu resultado que eu tive. Tudo bem? Agora, e se eu tiver uma mudança nessa minha estratégia? Fazer o seguinte, ao invés de guardar esse dinheiro no meu colchão, e se eu fizer uma aplicação financeira? Lógico que vou ter um trabalho maior, porque agora eu vou ter que estudar um pouquinho sobre aplicação financeira, eu vou ter que entender como isso funciona para poder fazer boas escolhas, percebe? Eu aumentei o meu trabalho, mas eu vou fazer ali uma aplicação financeira que vai me render juros no fim das contas. Então eu vou colocar 5.000 todo mês, e aí seria lá 5.000 vezes 12, se eu começasse em janeiro e fosse até dezembro, seria naturalmente 60.000, 5.000 vezes 12.
Só que vai chegar lá no fim das contas, eu vou ter um bônus, eu vou ter um valor mais alto que seria o referente a esses juros. Esse lucro que você teve a mais é um resultado melhor do que o esperado, percebe? Então eu esperava 60 mil, eu tive 62 mil, por exemplo. Então o que vai acontecer? Você teve um resultado melhor do que o esperado. Você teve o mesmo esforço, guardar 5 mil por mês, só que para um resultado maior, resultado mais interessante. Isso é o conceito do segundo foco, o foco de eficiência. Eficiência é a relação do esforço que você faz para o resultado que você tem. Tudo bem? Então, primeiro foco, eficácia, guardar efetivamente 5 mil reais por mês. Eficiência, ter uma estratégia inteligente o suficiente para fazer com que eu consiga um resultado melhor com o mesmo recurso ou, se bobear, até com menos recursos. Tudo bem? Por último, eu tenho um terceiro foco, que é o foco mais esquecido e mais importante. Foco de efetividade. O foco da efetividade, galera, ele serve para verificar se a sua estratégia era boa. Por quê? A eficácia, que é onde a maioria das pessoas para, a eficácia ela está vendo se você está cumprindo com o que você prometeu, ou seja, você está cumprindo a obrigação, não é? A eficiência, que é onde outras empresas chegam, vai falar do custo, né? Então da parte financeira. Tá? A efetividade, que é onde poucas empresas chegam, é a parte que vai falar do resultado de verdade. Por quê? Tem um furo muito grave nessa minha estratégia. Eu estou falando que eu vou viajar para os Estados Unidos e que eu vou guardar 5 mil reais por mês. Qual que é o grande problema nessa minha estratégia? Lá, para fazer essa viagem, eu preciso de dólares e não de reais. Olha que coisa! Eu preciso de dólares e não de reais. Então pode acontecer de lá em dezembro de 2025, o dólar está muito mais alto, infelizmente tem uma grande chance de estar mais alto do que mais baixo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o esforço, eu vou ter cumprido com a minha estratégia, talvez eu tenha até sido eficiente, mas a minha viagem não vai ser tão boa quanto eu esperava. Talvez eu tenha que ter um hotel mais barato, talvez eu tenha que fazer alguma coisa ou até adiar um pouco a viagem para juntar mais dinheiro. Faz sentido? Então, efetividade tem esse poder de você decidir, você perceber se o problema foi resolvido. No caso, conseguir fazer a minha viagem no nível que eu gostaria, tá? E a partir disso, se a minha estratégia foi errada, por que a minha estratégia foi errada? Faltaram alguns detalhes, faltaram os detalhes de monitoramento. Todos esses itens que eu falei até agora, eu posso ter meta com relação a eles. A eficácia, eu tenho a meta de guardar 5 mil. Eficiência, eu posso ter até meta de quanto que eu quero ganhar de juros ali com a minha aplicação financeira. A efetividade, a meta é clara, é cumprir com a viagem do jeito que eu planejei. Agora, o que faltou? Faltou monitoramento. Que tipo de monitoramento que eu teria aí que seria super legal? Monitorar a cotação do dólar. Por que cotação do dólar é indicador de monitoramento? Porque o dólar ele vai mudar independente do que eu faço. Ele vai continuar variando. Eu não tenho como dar um jeito de parar a cotação do dólar ou fazer baixar o valor do dólar só porque eu quero fazer uma viagem. Faz sentido? Então eu não tenho forças para fazer isso. Porém, eu posso ter estratégia. Talvez se eu fizer um bom monitoramento dessa estratégia, eu posso comprando dólar aos poucos, conforme eu percebo pequenas quedas. Então eu percebo, nossa, olha, essa semana eu estou monitorando, estou acompanhando. Essa semana baixou o dólar, está mais baixo do que nos últimos dias. Vou aproveitar e já vou comprar. Vou pegar o que eu já tenho de montante e já compra ali em dólares para eu conseguir ter um resultado mais interessante. Percebeu? Então é um exemplo bobo, tá? Mas que permite que você consiga visualizar a aplicação de indicador de controle, indicador de monitoramento. Lembrando, controle tem meta, monitoramento nunca vai ter meta, porque não está nas suas mãos resolver isso. Foco, eficácia, cumprir com o que você planejou. Eficiência, atender suas metas ali com relação a recursos e esforço e resultado, basicamente. E efetividade, que é resolver o problema. Tudo bem? Se você definir isso e você acompanhar certinho, galera, seu processo tem tudo o que precisa para dar certo, tá? Então, pensando nisso, como que fica essa tartaruga?
ela costuma ter uma carinha, juntando todos os quadros que a gente passou aqui ao longo dessas aulas, ela costuma ter uma carinha mais ou menos assim na prática. Muitas vezes o pessoal faz ele nessas posições, lembrando ali a tartaruga. Né? Então, tipo, você vai ter as definições de processo, as entradas, as saídas, os recursos humanos, recursos físicos, os métodos e procedimentos e, por último, os indicadores. Galera, essa ferramenta é fantástica, muito importante e poderosa. Se você gostou da nossa sequência de aulas, se você chegou até aqui, então, por favor, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aqui nos comentários o que você achou dessas aulas, desse mini cursinho aqui de mapeamento de processos, que eu vou gostar muito de ler aqui os seus comentários, as suas percepções aqui na nossa aula. Tá bom, galera? Fico por aqui, muito obrigado, até a nossa próxima aula.